agora vamos bater um papo com o diretor de trânsito da cidade de Capivari e eu vou perguntar para ele, viu, Marquinhos? Onde tem tanto trânsito aqui em Capivari para você chegar justo no dia que ele está aqui e falar, foi o trânsito que me atrasou. Hoje, como eu sabia que estaríamos recebendo um especialista do trânsito de Capivari, eu arrumei uma outra desculpa. Você não arrumou outra desculpa, não. Arrumei outra desculpa. Você falou que foi o trânsito. Inclusive, não foi isso. Vários ouvintes aqui estão desejando feliz aniversário para você e você não estava nem aqui no início do programa para me passar isso aí para você. Eu tenho provas. Você escutou o que eu falei? Sim, agradecer, né? Desde já aos nossos ouvintes. E desde Feliz já... aniversário, viu, Marquinhos? Obrigado. Quero me retratar porque, infelizmente, não deu pra chegar no horário devido a um probleminha no carro. Você sabe, né? Quando você monta no carro e o bichinho não responde, aí você fala, já vem problema aí pela frente. Bom, então pra gente falar um pouquinho sobre trânsito, sobre a Semana do Trânsito que está ocorrendo aqui na cidade de Capivari, nós convidamos hoje o diretor de trânsito, que faz parte da Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade de Capivari, mais uma vez, Hamilton Alves de Souza. Hamilton, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui mais uma vez, batendo um papo. E me diga, onde o Marquinhos arruma tanto trânsito aqui em Capivari, não? Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, os internautas. Essa desculpa não cola, né? Eu me abstenho de responder essa pergunta. Não, eu só quero dizer o seguinte, mesmo de uns tempos para cá o trânsito, a sinalização em si, né, de trânsito da cidade ter sido bem melhor, mas existem alguns trechos em que tem que ter uma atenção ainda, né, Hamilton? Sim, tem todas as cidades em horários de picos, né, ocorre alguns gargalos que faz parte, né, de todas as cidades. Mas, Hamilton, nós estamos tendo aí a semana de conscientização nacional do trânsito. Mais uma vez, Capivari está realizando essa ação. E o que podemos dizer que é comemorado na Semana Nacional do Trânsito? Tony, a Semana Nacional do Trânsito é diferente do Maio Amarelo, que o Maio Amarelo foi instituído por uma organização não governamental, aderido por toda a sociedade, inclusive pelos órgãos públicos, né? Inclusive os órgãos da União. A Semana Nacional de Trânsito, ela foi instituída pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 326, foi instituído que todos os anos, do dia 18 a 25 de setembro, seria comemorada a Semana Nacional de Trânsito. E essa semana é mais uma oportunidade que nós temos, tanto os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, bem como a sociedade, para ações que possam trazer conscientização para termos um trânsito mais seguro, um trânsito mais consciente, mais humano, um trânsito em que as pessoas possam exercer a sua cidadania, respeito para com todas as outras pessoas. Então, Milton, aproveitando essa ocasião aí de conscientização, né, dos motoristas, você poderia dizer pra gente quais são as infrações aí de trânsito mais cometidas aí pelos motoristas aqui na cidade de Capivari? Sim, infelizmente, ainda as infrações mais cometidas a ausência, né, do cinto de segurança. Ausência não, a falta do uso do cinto de segurança. O transporte de crianças sem as normas, né, sem as normas de segurança, que vai desde o bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Isso ocorre com muita frequência, uma conduta muito perigosa, que as pessoas não têm noção do risco que é transportar criança sem observar essas normas. Bem como algumas infrações também a respeito de estacionamento proibido. Essas são as infrações que mais ocorrem em Capivari. O uso do celular também ocorre com muita frequência.
Hamilton, falamos sobre as infrações mais cometidas aqui em nossa cidade. E quais locais da cidade costumam registrar mais essas infrações de trânsito? Os locais de maior incidência é realmente a área central, né? A área central é o local de maior incidência, até mesmo pelo o alto fluxo de veículo, né? O maior fluxo de veículo é na área central. No entanto, nos bairros também ocorre, uma das infrações de trânsito que mais ocorre nos bairros é estacionamento sobre calçada. Essa ocorre com muita frequência nas áreas mais periféricas da cidade. E nós temos notados aí conteúdo sobre mitos e verdades, né? Sobre as normas aí de trânsito. Quais são os principais mitos que pouca gente aí sabe, Hamilton? Olha, eu venho observando ao longo dessa minha carreira de estudo da legislação de trânsito que um dos maiores equívocos da sociedade é a respeito né, popularmente chamado faixa amarela, né? Isso é um equívoco, achar que uma guia pintada de amarelo proíbe o estacionamento. Isso não é verdade. Não tem nenhum artigo do Código de Trânsito que diz que é proibido parar onde a guia é pintada de amarelo. O que ocorre é que então a pessoa não pode ser multada nesse caso? Eu vou explicar. Assim, o problema é o seguinte, que a linha amarela, que não deve ser pintada na guia, e sim deve ser pintado paralelo à guia, é chamado de linha amarela. Essa linha é realizada para complementar a sinalização. Ou seja, se o órgão de trânsito decidir proibir o estacionamento em algum local que o próprio código não proíbe, porque tem alguns locais que o próprio Código de Trânsito já proíbe. Por exemplo, estacionar em frente de guia rebaixada. É proibido pelo código. Estacionar ao lado de canteiro central. É proibido pelo código. E outras situações, por exemplo, nas esquinas a menos de 5 metros. Essas são situações, entre outras, que é proibida pelo código. E tendo ou não sinalização, as pessoas não podem estacionar nesse local. E nos locais em que não é proibido pelo código, mas após um estudo de engenharia, entendeu-se que é necessário proibir o estacionamento em determinado trecho para ou questão de segurança ou a questão da fluidez, além da linha amarela, tem que se colocar uma placa, uma sinalização vertical. A gente chama de sinalização vertical de regulamentação, que é aquela placa no formato circular, né, com a borda vermelha e com o fundo branco e a letra preta. Essa é a sinalização que deve estar no local, sinalizando que o local é proibido. Ou proibido estacionar, ou proibido parar e estacionar. Aí, os manuais, a legislação de trânsito, coloca que a gente pode complementar a sinalização vertical como uma linha amarela, para informar o trecho que é proibido. Porém, se houver só a linha amarela ou só a guia pintada de amarelo, num local que o código não proíbe, qualquer pessoa pode estacionar nesse local porque a legislação não proíbe estacionar em local que tem faixa amarela. Então, se tiver a placa, aí já muda a conversa. Sim, se tiver, por exemplo, as pessoas verem de repente uma linha amarela, uma guia pintada de amarela, o que as pessoas têm que observar? Se aquele local, se aquele alerta, porque a faixa amarela serve de alerta, né? Foi feito um estudo ali, né? Isso. Se aquele local tem uma placa, ou se de repente é uma esquina, é um canteiro central, é uma guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículo, entendeu? É isso que as pessoas têm que observar. Hamilton, temos mais algum mito, alguma coisa que você queira explanar a respeito dessa situação de mitos e verdades? Uma coisa que eu gostaria muito de deixar esclarecer aqui também é a respeito de lombadas. Muitas pessoas, a gente observa que qualquer problema que tem no trânsito solicita a instalação de lombada.
A regra geral, no que diz respeito à lombada, é proibição. É proibido a instalação de lombada com o objetivo de reduzir a velocidade. Essa é a regra geral. No entanto, o Código de Trânsito traz algumas exceções. Quando houver estudo em que outras intervenções não seja suficiente para resolver o problema de segurança no local, aí sim pode instalar a lombada. No entanto, a lombada deve ser o último recurso. Tem que haver, por exemplo, ou um estreitamento de via, ou um medidor de velocidade, que é o popularmente chamado de radar, ou qualquer outra sinalização que, inclusive, nós, através de alguma solicitação a respeito de lombada, fomos até o local, fizemos estudos e criamos outra sinalização que resolveram o problema, que não a lombada, entendeu? Quero deixar claro que, caso haja necessidade de instalar a lombada, depois de todos esses estudos, podemos instalar. Ela é uma proibição, mas há exceções. Em algum momento pode haver alguma situação que a gente poderá instalar, porém, depois de analisado todos os outros dispositivos que a gente tem à mão para resolver o problema. Hamilton, uma observação minha, a gente nota bastante na cidade de Capivari, alguns lugares que você vai, as lombadas elas têm um certo padrão. Aqui não a gente vê a lombada feita de uma forma, de repente outra é um lombo que você chega, que você vai atravessar, você sente aquela pancada no carro. Existe alguma norma para se fazer uma lombada? Sim, existe sim. Então quer dizer que não houve fiscalização dessas lombadas que estão fora de padrão aí quando foram feitas? Infelizmente, muitas lombadas em Capivari, elas não estão de acordo com as resoluções do CONTRAN. Infelizmente. Quando decidiram fazer a lombada, na hora de fazer a lombada, o órgão de trânsito tem que acompanhar, porque não é o próprio órgão de trânsito que faz a lombada, né? Então o órgão de trânsito, primeiro, tem que instruir a empresa que vai fazer a lombada para que a lombada seja feita de acordo com as resoluções. Por exemplo, lombadas, existe apenas 2 tipos, tipo A e tipo B. O tipo A, ela deve ter no máximo 6 centímetros de altura, e o tipo B no máximo 8 centímetros de altura. Essa de 6 centímetros deve ter 1,5 metro de largura, e as de 8 centímetros deve ter 3 metros de largura. E são exatamente as lombadas que a gente vê que você tem que diminuir a velocidade, mas você passa de uma forma normal que acaba nem atrapalhando o trânsito, né? Por exemplo, um veículo que vem atrás de você. Aí essas lombadas mais curtas, parece que não tem como, cara. Você tem que praticamente parar para você atravessar ela, né? E o problema todo não é nem isso, Marquinhos. O problema é que esse tipo de intervenção na via, caso ocorra algum acidente por essa situação que você descreveu, a prefeitura pode ser responsabilizada. Por isso que não pode fazer lombada a qualquer pretexto e de qualquer forma. Tem todo um padrão, tem todas as normas que tem que ser seguido. Exato. Hamilton, você falou que uma das infrações mais cometidas aqui em Capivari é com relação à cadeirinha de criança. Teve um ouvinte, o Luiz, que perguntou até quantos anos a criança precisa usar a cadeirinha. Bom, já que ela perguntou, vamos descrever desde o bebê conforto até o assento de elevação. Desde o momento que ele nasce até 1 ano de idade, deve ser transportada nos dispositivos de segurança denominado bebê conforto. Que esse dispositivo deve ser colocado de uma forma que seja contrário ao fluxo do veículo, tá? De forma que a cabeça do bebê fica voltada para o sentido do fluxo. Por que dessa forma? Para proteger justamente se houver um impacto. Se for ao contrário, o bebê não tem a sua estrutura óssea de coluna vertebral, não tem condições de
De absorver, de absorver aquele impacto, entendeu? Então pode acontecer alguma lesão na sua coluna cervical. Após 1 ano de idade e até os 4 anos, as cadeirinhas, os dispositivos denominados cadeirinha. Dos 4 anos aos 7 anos e meio, o assento de elevação. Após os 7 anos e meio e até os 10 anos de idade, cinto de segurança no banco traseiro. No banco dianteiro, só após os 10 anos, ou se for uma criança que tem de repente, algumas crianças que têm uma estatura um pouco mais elevada, se tiver 1,45 m de altura, mesmo não tendo os 10 anos, também pode ser conduzida no banco da frente. Correto, Hamilton. Ainda falando na Semana do Trânsito, Nacional do Trânsito, Hamilton, ocorreram algumas ações já da diretoria de trânsito aqui na cidade de Capivari e também ocorreu a Operação Cavalo de Aço, que já aconteceu aqui no Maio Amarelo. Vai acontecer novamente durante esses dias? Sim, essa operação, por exemplo, Cavalo de Aço, vai ser justamente hoje. Hoje à tarde haverá essa operação ali próximo à Polícia Militar. Consiste em que distribuição de antenas, aquelas antenas corta-pipa, para os motociclistas e distribuição também de panfleto, de conscientização sobre a segurança do trânsito. Tá certo, Hamilton. E foi firmado também um convênio entre a Prefeitura de Capivari e o Detran. Qual é o objetivo desse convênio? Sim, um projeto muito importante que vem ao encontro daquilo que eu sempre desejei para Capivari, que é um projeto de educação de trânsito nas escolas. Recebemos uma proposta do Detran, que é uma ação patrocinada pela Fundação Volkswagen. Esse convênio foi assinado ontem, na data de ontem, e vai proporcionar, capacitar professores e outros servidores da administração para para estar aptos a promover educação de trânsito às nossas crianças do ensino fundamental 2, bem como do ensino médio. Muito importante, porque não adianta a cidade ter sinalização, ter todos os trâmites necessários se a população não tem a conscientização no trânsito, né, Hamilton? Porque a peça fundamental do trânsito é o condutor, é o pedestre, porque se essas pessoas não respeitarem as normas, não adianta de nada, né? Sim, sem dúvida. Aliás, é uma oportunidade para eu dizer, assim como você disse, que o trânsito, na verdade, ele, para funcionar bem, tem que funcionar um tripé chamado de 3 Es. Educação, esforço legal e a legislação, né? Porque a educação, só a fiscalização não é suficiente. É preciso haver a fiscalização, principalmente para as crianças. Já vim conhecendo como que funciona o trânsito, o respeito à legislação de trânsito, o respeito a todas as pessoas que transitam, respeitar a faixa de pedestre, respeitar a sinalização, o semáforo. Tudo isso é necessário trazermos essa educação para que as nossas crianças já venham conhecendo o trânsito antes mesmo de tirar sua habilitação. Tá certo. Hamilton, eu vou pedir para o Thales da comunicação uma outra data para podermos estar discutindo mais sobre o trânsito aqui da cidade de Capivari. Hoje nós tivemos o dia para falar sobre a Semana do Trânsito, porque nós recebemos várias participações. O Rogério Souza mandou aqui perguntas sobre a sinalização do bairro Engenho Velho, se tem alguma previsão. Também tivemos a participação de um outro ouvinte, o José Roberto, perguntando sobre estacionar em frente à garagem, se ele pode tomar multa ou não também. Temos vários questionamentos da população, então como temos bastante perguntas, eu acho melhor a gente marcar uma data já em breve para a gente poder discutir mais sobre o trânsito da cidade de Capivari.
Estaremos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que a sociedade tiver. Eu acho muito importante essas perguntas, porque realmente tem muitas pessoas que têm uma visão equivocada do trânsito. Então acho muito importante essas perguntas e estarei à disposição para respondê-las no momento oportuno. Tá certo, então, Hamilton, muito obrigado. E se der tudo certo, na semana que vem ou na seguinte, a gente vai estar batendo um papo aí para tirar todas as dúvidas da população aqui de Capivari sobre o trânsito, sobre a sinalização, tudo que envolve ao trânsito. Hamilton, muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos. Valeu, Hamilton.